Consumidores de 10 distribuidoras de energia terão desconto na conta de luz. A revisão foi anunciada esta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas onde a conta vai ficar mais barata? E quais serão os percentuais de desconto? É o que todo mundo quer saber, né? Para tirar essas e outras dúvidas, você acompanha a partir de agora uma entrevista ao vivo com a presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Camila Lopes. Ela também explica o impacto da redução do ICMS sobre a energia e fala de bandeira tarifária. A tendência é seguir na bandeira verde? Veja aí a entrevista. Camila Bonfim, diretora-geral da ANEEL. Boa noite, diretora. Boa noite, Nasi, boa noite, Gabriela, boa noite a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Diretora, vamos começar falando então da revisão tarifária de 10 distribuidoras de energia anunciada essa semana. Primeiro, por que foi feita essa revisão? Essa revisão tarifária ela foi feita em cumprimento a uma lei recentemente sancionada, né? A Lei 14.385, que estabeleceu que os créditos tributários, né, relativos a ações judiciais já transitadas em julgado, que retiraram o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eles devem ser integralmente revertidos aos consumidores de energia elétrica por meio dos reajustes tarifários anuais homologados pela ANEEL. Agora, diretora, qual foi o critério para a revisão ser feita nessas 10 distribuidoras e em quais estados elas estão? A lei também estabeleceu que os reajustes tarifários que já foram homologados pela ANEEL antes da edição da lei sofressem alterações para incorporar o efeito dessa lei, né? E daí nós já aprovamos as revisões tarifárias de 10 distribuidoras que já tinham passado por reajuste tarifário, né, esse ano, e em breve vamos revisar os reajustes, as tarifas de mais 4 distribuidoras que também passaram pelo processo de reajuste tarifário antes da lei, e à medida que a gente for homologando os novos reajustes tarifários, porque cada distribuidora ela tem uma data de reajuste anual, né, que é definida no contrato de concessão. Então, à medida que a gente for homologando esses reajustes, nós já vamos incorporando também os efeitos dessa lei. E quais seriam esses estados? Os estados que passaram agora, né, recentemente pela revisão tarifária, foram os estados da Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Diretora, agora a parte que mais interessa para o consumidor. Qual vai ser o efeito dessa revisão na conta de luz? Vai ficar mais barata? Quanto em média? Tá, então, esse efeito de redução tarifária, ele depende de cada distribuidora, porque cada distribuidora tem um montante específico de créditos a ser devolvidos para os consumidores, né? Mas o cálculo que a gente faz é que o impacto dessa devolução aos consumidores é de uma redução média de 5% nas tarifas de energia elétrica. Mas, como eu falei, cada estado tem um impacto específico, mas em média é 5%. E vocês sabem em qual estado o impacto vai ser maior e por que motivo? Tá. Os estados que vão ter mais impacto agora nessas revisões tarifárias extraordinárias que a ANEEL homologou são os estados da Paraíba, do Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro, na verdade, Pernambuco e Sergipe. Agora, em termos, na média Brasil, os estados que têm maior impacto é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, porque essas foram as distribuidoras que entraram primeiro com as ações na justiça, defendendo a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, eles têm um período maior de crédito a ser devolvido para os consumidores. Diretora, a senhora até já falou um pouco sobre isso, né? Que outras distribuidoras também vão passar por essa revisão tarifária. Tem um prazo para a gente saber até quando vai ser concluído isso? A gente não tem um prazo específico, mas o que a ANEEL está fazendo é dando a maior celeridade possível para essas revisões tarifárias extraordinárias, para que o consumidor já seja imediatamente beneficiado com essa medida legal. E, diretora, como você falou agora há pouco, outra medida que deve aliviar aí o valor da conta é a lei que reduz a cobrança do ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre alguns segmentos, incluindo o de energia. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente esse impacto na conta de luz?
Sim, essa é uma medida muito importante para o setor elétrico brasileiro. A ANEEL já vem ressaltando a importância de redução da incidência de tributos no consumo de energia elétrica. Então, a gente considera que é uma vitória para o setor elétrico essa lei. A gente estima que, em média, haja uma redução na fatura paga pelo consumidor de energia elétrica de 12%. Aqui cabe esclarecer que a tarifa que a ANEEL define, né, nos reajustes e nas revisões tarifárias, não contemplam o ICMS, né? Ele é inserido nas faturas sobre as tarifas que a ANEEL homologa. Então, a aplicação dessa medida, ela depende da regulamentação que será feita ainda pelas secretarias estaduais de cada estado da federação. Então, tá? cada estado vai definir a redução de quanto será com o ICMS? Tem a redução da alíquota, né, que será no máximo de 18%, e também a redução da base de cálculo de incidência. É isso que depende de regulamentação pelas secretarias estaduais. Mas a gente, como eu falei, em média 12%, né, de redução, mas isso também varia muito de estado para estado. Então, tem estados que vão ter um impacto ainda maior, né, porque hoje a alíquota em alguns estados pode chegar a 30%. Então, nesses estados, o impacto vai ser ainda maior que essa redução média que a gente estima de 12%. Agora, diretora, vamos falar um pouquinho sobre bandeira tarifária, que é aquela classificação que aponta quando a geração de energia está mais ou menos custosa, ou seja, se a conta vai ficar mais cara ou mais barata. Qual a previsão para os próximos meses? A bandeira deve permanecer verde? Bom, a gente está com a bandeira verde desde maio, né? E com a melhora das condições hidrológicas no setor, a gente estima que ela continue verde até o final do ano. Mas é claro que isso é uma estimativa, então isso vai depender aí das condições de hidrologia dos próximos meses. Mas a gente espera que ela continue no patamar verde. Mesmo com a entrada do período mais seco agora nos próximos meses? Sim, porque esse ano a gente tem uma condição mais favorável mesmo, né? O ano de 2021 foi um ano bastante crítico, né? Foi a pior hidrologia dos últimos 91 anos. Então, mas esse ano a gente já começou um período seco com os reservatórios no nível muito melhor do que o do ano de 2021. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura de energia. Recentemente foi realizado um leilão de linhas de transmissão de energia, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente realizou na B3, no dia 30, né, no último dia 30 de junho, o segundo maior leilão de transmissão de energia elétrica. Esse leilão envolveu investimentos da ordem de 15 bilhões, mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão, com uma capacidade de geração de mais de 30 mil empregos. Então, foi um leilão bastante importante para o setor elétrico. Qual que é a importância desses investimentos na infraestrutura para o Brasil? Sim, hoje a gente tem um sistema interligado, né, de norte ao sul do país. Apenas hoje o estado de Roraima não é interligado. Então, esse leilão ele vai trazer tanto segurança para o setor, quanto capacidade de expansão da geração para atendimento do crescimento, né, da carga e do consumo de energia elétrica. Esse leilão traz importantes investimentos ali na região norte de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar o escoamento de energias renováveis que estão sendo instaladas lá naquela região e que vão poder atender a carga de todo o Brasil. Então, foi um resultado bastante positivo para o setor, com um deságio médio de 46% em benefício da modicidade tarifária. Então, todos os lotes, né, tiveram vencedores, empresas importantes que já têm experiência no setor elétrico brasileiro. Então, foi um resultado assim que a gente considera que foi um sucesso para o setor. E existe previsão de mais leilões? Sim, existe previsão. Em média, são realizados 2 leilões por ano, então deve ser realizado mais um leilão em dezembro desse ano, e para o ano que vem também já tem previsão de mais 2 leilões, no meio do ano e no final do ano. E quanto é que isso pode render mais investimentos?
esses investimentos para os próximos, para 2023 e esse ainda para o final de 2022, podem chegar na ordem de 40 a 50 bilhões de reais. Ok, conversamos com Camila Bonfim, diretora-geral da ANEEL. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil. Eu que agradeço a todos. Boa noite. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista da presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Camila Lopes. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.